Olá, sejam todos bem-vindos. Nosso tema de estudo hoje vai versar sobre questões do Livro dos Espíritos, questões que estão contidas no segundo livro, no capítulo 6, que é intitulado Vida Espírita. E nós vamos falar sobre uma parte do subitem que trata das relações no além-túmulo. Bom, vamos lá. Começando pela pergunta 283, Kardec pergunta o seguinte: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Então, ele está perguntando se no mundo espiritual, né, é possível que os espíritos reciprocamente ocultem seus pensamentos uns dos outros. E os espíritos então respondem o seguinte: não, para os espíritos tudo é transparente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis aos outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. Bom, nesse sentido, nós podemos recordar de algumas situações que nós já vimos em alguma medida, né, em algum lugar na própria literatura espírita. Vamos pensar juntos, né? Por exemplo, a gente pode pensar no fato de que muitas vezes os espíritos superiores, né, não são reconhecidos, vistos, sentidos, percebidos por espíritos inferiores. É, nós podemos pensar, por exemplo, eu trouxe aqui como uma imagem para voltar aqui à nossa memória, no livro Nosso Lar, né? Ali o André Luiz muitas vezes estava cercado por espíritos amigos, por benfeitores, que muitas vezes estavam, inclusive, fazendo resgates ali naquela área e tal, mas eles não percebiam, né, os outros espíritos que estavam ao redor. Muitas vezes os espíritos outros, né, estavam ali fazendo, inclusive, orando por ele, mas eles não conseguiam perceber. É comum que, muitas vezes, nas próprias reuniões mediúnicas, os espíritos que estão em sofrimento não percebam os benfeitores, a princípio, né, que estão ali por o resgate, e só aos poucos, conforme a conversa vai se desenrolando com aquele que está ali no diálogo fraterno, né, com esses espíritos desencarnados, é que os espíritos passam a perceber que haviam outros espíritos ali. E muitas vezes esses espíritos que são queridos, né, que têm um afeto, têm afeição por esses que estão em situação de maior sofrimento, falam: nossa, eu estive aqui, né, estou aqui ao seu lado, tenho estado há tanto tempo. Né? E muitas vezes esses espíritos não se veem, né? Não percebem essa influência, não percebem esse pensamento. Então, esse ocultar se dá por questões também da capacidade, inclusive, de acessar, né, uns aos outros. E isso principalmente ocorre em relação a essa questão do desenvolvimento moral. Bom, então, aqui eles falam que eles podem. Ele dá um não, mas diz que esse não é o absoluto, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que frisar. Ah, não constitui uma regra absoluta. Então, em algumas situações, principalmente nessas situações que têm relação com o grau evolutivo, isso pode acontecer. Bom, então, vamos em frente. Pergunta 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades ou distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam?
Então, Kardec está perguntando, mas nós muitas vezes nos reconhecemos pela aparência, né? Então, se os espíritos já não têm corpo, como que e o espírito, né? Hoje, a gente, a maioria das pessoas, né, tirando aqueles que são médios, eu não vejo o espírito, eu vejo o corpo. Se ele não tem o corpo, como é que eu vou reconhecer? É uma pergunta muito pertinente, né? Como que ele vai, então, se distinguir daqueles que os rodeiam? Não sei como é que era a ideia que Kardec fazia dos espíritos naquele tempo. Mas hoje, se nós formos pegar algumas peças de ficção, né, dos últimos tempos, né, talvez não seja do conhecimento de todos vocês, mas no meu tempo de criança, havia um filme chamado Gasparzinho, né, que era um fantasminha camarada. E todos os fantasmas eram muito parecidos, né, eles tinham uma forma, eles eram branquinhos, assim, sem muita forma. Então, Kardec não tinha essa imagem, né, essa imagem é mais recente, mas a gente não sabe exatamente qual era a imagem que ele fazia, mas se ele fizesse, né, se eles naquela época fizessem uma ideia dos espíritos sem o corpo, como simplesmente uma chama, uma centelha ou, né, uma bruma, talvez, né, fosse esse o motivo para essa pergunta. Então ele pergunta aos espíritos, bom, sem o corpo, como que eles vão se distinguir dos outros, né? Como que eles vão comprovar sua individualidade? E aí os espíritos respondem, comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Bom, então ele está falando que o que faz a diferença, o que permite a distinção entre um espírito e outro e comprovar a sua individualidade é uma espécie de corpo, né? Porque ele faz essa comparação do corpo entre os homens. E aqui, lembrando então, nós estamos na pergunta 284. Essa questão relacionada ao perispírito já foi vista anteriormente. Então, vamos dar um pulinho lá atrás no Livro dos Espíritos na pergunta 93. O espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Né? Então, lá atrás, Kardec já tinha perguntado, bom, como é que é essa coisa, então, do espírito, né? Ele não tem cobertura nenhuma, e é isso, né? Talvez essa ideia é só uma chama, ele está envolvido em alguma coisa, e os espíritos respondem envolve-no uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então, ele está falando que os espíritos são envolvidos por uma substância que é vaporosa para nós, mas muitas vezes ainda muito grosseira para a visão desses próprios espíritos. Mas, se por um lado ela é grosseira, por outro ela é tão vaporosa a ponto de permitir o transporte, né? E ele faz uma outra comparação, envolvendo o germe a um fruto, ao perisperma. Minto, desculpa, eu li errado. Envolvendo o germe de um fruto a o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, por isso que na questão anterior, né, os espíritos respondem que os espíritos comprovam, então, sua individualidade pelo perispírito, né, isso que o envolve, né, tornando distinguível dos outros, como o corpo serve, então, de distinção entre os homens. Então, os espíritos usam o perispírito, que é o que envolve, então, o espírito, como está aqui na pergunta 93. Bom, seguindo, 285. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece seu amigo? As figuras aí, as imagens já dão uma dica da resposta. Então, os espíritos respondem perfeitamente. E assim, de geração em geração. Ele fala, o pai reconhece o filho e tal. Então, ele falando de geração em geração. Então, o avô vai reconhecer o neto e as gerações sendo seguidas, as pessoas podem sim se reconhecer. Se reconhecerão, então, como na pergunta anterior já falava, através dessas características, por manter a sua individualidade a partir do seu perispírito.
Bom, e aí ele continua então perguntando: como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Então, Kardec continua perguntando para poder esmiuçar um pouco melhor a questão. E aí os espíritos respondem: vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e a dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles de vida corporal a outra. Então, os espíritos acabam dando uma resposta mais profunda, né? Eles já dizem que a individualidade é reconhecida através do perispírito, mas aqui eles aprofundam um pouco mais, né? Eles falam que há um registro das vidas pretéritas, né, há uma identificação possível tanto para os amigos quanto para os inimigos, e é possível, então, apesar da troca desse corpo, da troca de estado encarnado e desencarnado, seguir uma trilha aí de encontro. Isso é muitas vezes relatado, inclusive nos romances, né? Um espírito se, se tem algum desentendimento com o outro, um se torna um obsessor do outro, quer uma vingança numa outra existência e busca esse que foi, por exemplo, o seu algoz. Esse espírito, apesar de ter reencarnado, né, ainda assim consegue ser encontrado por esse que o persegue, porque existe uma ligação fluídica, existe uma forma de, quase que um rastreador, né? E aí, independente do sexo, porque os espíritos não têm sexo, né? Então podem reencarnar em corpos diferentes. Então, ontem era um homem, hoje está no corpo feminino, ainda assim são encontrados. Antes tinha algumas características físicas, hoje tem outras características, mas ainda assim conseguem ser encontrados. Por quê? Porque todo o nosso registro, né, todos os nossos registros, melhor dizendo, né, no plural, estão gravados nesse corpo, né, nesse perispírito, porque as ligações que nós estabelecemos de amor ou de ódio, né, os amigos ou inimigos, elas se perpetuam na eternidade e acabam sendo quase que ímãs em algumas situações, né? E assim nós não nos perdemos de vista. Bom, vamos seguindo. E aprofundando um pouco mais esse entendimento, a gente pode voltar novamente lá àquelas perguntas que tratam do perispírito. A pergunta 95 é interessante nesse sentido. Fala, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas ou pode ser perceptível? Então, esse perispírito, ele tem uma forma determinada? Dá para ver, dá para identificar algumas características dele, né? Essa é a pergunta de Kardec. Aí os espíritos respondem o seguinte: veja, tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tornar-se visível, mesmo palpável. Então, eu sonhei com meu pai, que já desencarnou. Sonhei com a minha avó, que já desencarnou também há algum tempo. E eu a via como se ela estivesse, por exemplo, mais jovem. Parecia tão bem. Então, são as características do perispírito. Nossa, mas era minha avó. E minha avó morreu já muito velhinha, mas ela parecia como se estivesse mais jovem. Por quê? A forma do invólucro é dada pelo próprio espírito, é dada como ele quiser, né? De modo que, ainda assim, ele possa ser reconhecido por aqueles que lhe são caros. E outros processos mais complexos dentro dessa lógica, né? Dessa manipulação das características do perispírito são observadas em outras situações, como, por exemplo, os processos de zoantropia, licantropia, em que um espírito aparece com formas de animal, de um animal qualquer, ou de um lobo especificamente, né? Aí fazendo a ligação entre as palavras zoantropia e licantropia.
que são fatos relatados aí nas obras kardecianas. Então, essa forma, né, esse invólucro semimaterial, ele é capaz de sofrer modificações conforme o desejo, dos espíritos. E é também uma forma, então, de identificação, né, de manutenção aí da individualidade e de identificação entre aqueles que tiveram alguma relação ou se conheceram, ao longo da encarnação. Bom, vamos em frente. 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Então, voltando a esse assunto, né? A partir do momento que desencarnamos, muitas vezes falamos sobre isso, né? Ai, nossos parentes, nossos amigos, nossos amores, que nos precederam no retorno à pátria espiritual. Será que assim que nós desencarnarmos, nós teremos oportunidade de estar novamente? E aí a pergunta de Kardec é bem direta, é imediatamente com os parentes e amigos que retornaram já à pátria espiritual? E os espíritos respondem: imediatamente. Ainda aqui não é um termo próprio. Então, imediatamente, talvez não. Como já dissemos, é-lhes necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Então, o que ele está falando? Que a alma, né, esse espírito, ele pergunta assim: deixando os despojos mortais, a alma, né, que aqui, logo no início, ele coloca como alma, como sinônimo do espírito encarnado. Então, aqui a gente está entendendo que esse que estava encarnado, ao deixar o corpo físico, né? Então, agora desencarnar, ele encontra imediatamente seus parentes? E aí os espíritos respondem, imediatamente não. Até porque existe um processo ali de perturbação ainda, né? E aí, primeiro de tudo, ele precisa se entender, né, como um espírito desencarnado. Quantas vezes esse processo é um processo longo, doloroso, difícil, né? Quantas vezes nosso próprio entendimento, as nossas crenças sobre a vida futura também dificultam essa situação. Então, aquele espírito que acredita que ao desencarnar vai dormir no paraíso até um dia para despertar, né? Muitas vezes demora a despertar. Aqueles que precisam se recompor, se reequilibrar depois de processos, de adoecimento, aqueles que sofrem muitas vezes desencarnes de forma violenta e também precisam de alguma forma se reequilibrar, aqueles que não se entendem como espíritos e aí continuam retornando ali aos seus lares, tentando falar com os parentes que estão encarnados. Então, tem todo um processo aí. E talvez é que os espíritos coloquem aqui como o primeiro passo reconhecer-se, né, como espírito e não mais como alma, né? Reconhecer-se, deixar para trás, né, as coisas materiais, né? Ele fala ali o véu material. Bom, vamos em frente. 287. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Bom, se eu não vou encontrar com os meus parentes, meus amigos, meus conhecidos, assim, imediatamente, depois que eu desencarnar, como é que vai ser isso, né? Será que eu vou ser acolhido por alguém, né? O que que vai acontecer, né? Kardec está perguntando, então, aos espíritos. E os espíritos respondem. Bom, a alma aí, né? O espírito do justo como bem-amado irmão, ele é acolhido como um bem-amado irmão desde muito tempo esperado, né? Então, veja, ele está falando aqui provavelmente, como ele fala aqui do justo, né? Um bom espírito, alguém que tem um trabalho importante no mundo agora, né? Terreno, alguém que tem uma boa relação, inclusive, com os benfeitores, né? Um grande trabalhador, seja ele de que movimento for, né? Então, naturalmente, é secundado por bons espíritos. Então, ele tem amigos no mundo espiritual.
Então, ele fala do justo, né, dessa pessoa que tem esses amigos, como um bem-amado irmão, ó, já é conhecido de longa data. Então, é como aquele que está sendo esperado, né, desde algum tempo, né? E a do mal como um ser desprezível, né? Então, aquele que tem, né, é, atitudes, né, ao longo da vida, atitudes infelizes, talvez seja esperado ou acolhido no mundo espiritual por seus próprios perseguidores. Essa palavra desprezível é uma palavra pesada, né? Mas a gente pode pensar nesse sentido. Bom, se a do justo é esperado como um irmão que retorna, talvez a daquele que foi mal seja acolhido no mundo espiritual pelos seus desafetos, né? Como também pode ser, de alguma forma, acolhido por aqueles que são tão maus quanto ele, né? Porque nós sabemos que os espíritos também se associam por uma certa afinidade, né, de posturas, de pensamentos e tal. Então, a acolhida vai ser diferente conforme nós tivermos vivido, né, ou plantado aqui. Vamos escolher. Essa imagem eu trouxe só para lembrar, né, que muitas vezes aqueles que estão em processos contínuos de doença, né, que estão acamados, que estão no processo de desencarne, muitas vezes relatam terem visto ali à beira do leito, terem conversado com parentes, amigos, queridos que já desencarnaram. Então tem todo um processo, né? Desse preparo. Então, aqui nessa imagem, a imagem está um pouquinho cortada, mas o senhorzinho está vendo uma outra senhora, né? Que pode ser, por exemplo, vamos pensar aqui a sua esposa. Tem alguns outros espíritos aqui, né? Que estão aqui sorrindo com um jalequinho branco, né? Quem sabe os benfeitores também espirituais que estão ali secundando esse processo de desenlace. Então, alguns são esperados dessa maneira. Bom, seguindo. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Então, assim, né? Chegando um espírito mau que teve uma trajetória de atos infelizes ao longo da encarnação, como que aqueles que têm esse mesmo tipo de percepção, né, ou de vivência, de sentimento, né, vão recebê-lo? Então, tem aqui. Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhe assemelham, e privados também da infinita ventura qual na terra um tratante entre seus iguais. Então, aqueles que estão passando pelos mesmos sofrimentos, né, e se assemelham a ele, estão privados das mesmas venturas, ou opa, é mais um companheiro que chegou para o grupo, né? Então, repete aí um pouco do que a gente já tinha adiantado, né, na pergunta anterior. Seguindo. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra. Então, mais uma vez, né? É possível que possamos encontrar os nossos parentes e amigos quando desencarnarmos? De novo, Kardec pergunta. Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Então, sim, né, nós não vamos ficar à deriva. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro o que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então, novamente, né, voltando até aquela imagem ali, né, do senhorzinho que vê alguém que já desencarnou ali à beira do leito. Para os espíritos que constituíram, né, construíram ao longo da vida seus afetos, eles podem sim ser recebidos ao longo
trajetória, né, da vida física. E ele faz aqui uma imagem interessante, né, como aquele que regressasse de uma viagem, escapando aos perigos, né, está de volta e ajudam no desprendimento dos liames. Tem até um filme, um videozinho no YouTube. Ah, achei que eu tivesse colocado aqui. Ah, não, coloquei esse aqui, eu vim errado. Que se chama A Morte de Dimas, né? Que faz uma encenação desse processo, né? Dimas doente, os espíritos ali fazendo aos poucos o desenlace, os parentes que se aproximam, a ação da família tentando impedir, né, conter esse desenlace e tudo mais, mas mostra essa questão do acolhimento e do preparo do espírito para o desencarne. Então, a pergunta ali é essa, né? Bom, então é possível sim, né, que os parentes e amigos acolham. A questão é de que forma se dá o desenlace? Quais foram os laços que nós efetivamente estabelecemos? Qual a relação que nós temos com o nosso corpo físico? Qual a relação que nós desenvolvemos com as coisas que nos rodeiam? Porque muitas vezes, apesar de todo esse esforço ou desejo desses amigos, parentes, dos espíritos queridos, para nos auxiliar nesse processo e nos acolher na parte espiritual, nós estamos muitas vezes tão ligados às coisas, tão ligados às pessoas, que estão ligados às nossas tendências e aos vícios que nós escolhemos diferente, né? Nós escolhemos buscar a continuação dos nossos vícios, nós escolhemos buscar a manutenção ou o cuidado com as coisas que nós deixamos para trás, as coisas materiais, o apartamento, a casa, né? Ou a filha, o filho, né? Os bens materiais, o dinheiro, as joias. Né? Quantas histórias desse tipo passam, por exemplo, pelas as reuniões mediúnicas, né? Então, pensar em como será o nosso desenlace é pensar como nós temos vivido a nossa vida cotidianamente. Bom, vamos seguindo. Bom, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Bom, quer dizer então que depois de desencarnar, eu vou voltar ao meu núcleo familiar, né? Voltar a estar junto com aqueles com os quais eu convivi aqui ao longo das existências, né? Então, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende, isso depende, né, da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Então, depende do caminho que cada um fez, né, ou vem fazendo ao longo desse processo. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Então, se o grau de elevação se é diferente, dificilmente estarão juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então, a obra de André Luiz também traz outros exemplos nesse sentido, né? O próprio livro Nosso Lar fala disso, né? A mãe de André Luiz, já numa posição superior em termos morais, né? Desenvolvimento, ora por ele, zela por ele e tal, mas eles não estão juntos todo o tempo. E aí, isso é só um exemplo, né? Para pensar, bom, às vezes os espíritos por mais afeição que tenham uns pelos outros, caminham no seu processo de evolução de forma diferente, né? Até porque é isso, o caminho é individual. E podem estar no mundo dos espíritos em situações diferentes. E, apesar de ligados, né, pelos laços afetivos e tudo mais, é o que ele fala, que se estiverem em posições diferentes, vão se ver de tempos em tempos, né, mas não vão poder ficar juntos no tempo, porque cada um tem acesso,
tem interesse, tem necessidades, tem responsabilidades diferentes e que os apartam de certa forma. Por outro lado, pensando numa outra perspectiva, estar distante ou separado dos parentes, dos amigos, pode ser de alguma maneira uma punição, né? Vamos pensar numa situação em que esses parentes e amigos estão numa situação melhor, né? E aquele que está em situação inferior não consegue acessar aquelas áreas, né, digamos assim, ou aqueles locais onde esses espíritos estão ali, já vivendo, trabalhando e tudo mais. E isso não é uma punição, porque no sentido de não poder estar próximo daquele, mas também um estímulo, né, para a sua evolução. Então, meus amigos, nós começamos a preparar a nossa desencarnação e a vida espiritual, obviamente, né? Nós já temos esse conhecimento no dia de hoje. Então, vamos pensar sobre o que temos feito, como temos preparado, qual a nossa relação, né? Quais são as nossas relações hoje, quem são os nossos amigos, os parentes, os vínculos que nós estamos constituindo, tanto com as pessoas quanto com as coisas, né? Porque isso vai fazer diferença no futuro próximo, quando nós estivermos já é, chegando, né, por exemplo, ou tendo a oportunidade de vivenciar a vida plena, né, que é a vida do espírito. Bom, muito obrigada pela oportunidade desse estudo. Nos vemos em breve.